queria apenas fazer um registro nessa tarde de hoje. Nós estamos, senhor presidente, há exatamente 3 anos, quando este país, e eu especialmente, testemunhei uma das mais puras manifestações públicas já vista no nosso país. Trata-se daquelas manifestações de junho de 2013, em que em várias cidades, capitais do Brasil, viram-se as ruas ocupadas por manifestantes, numa manifestação sem líderes, numa manifestação sem bandeiras, enfim, uma manifestação que nasceu de 20 centavos de aumento de passagem em cidades como Porto Alegre, a cidade de Vossa Excelência, 20 centavos também o aumento que se registrava em junho de 2013 na cidade de São Paulo, e, enfim, um movimento que se espraiou, que se estendeu por todo o território nacional. Aquela manifestação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, me tocou profundamente. Primeiro, porque nós vimos naquelas manifestações várias gerações. Eu vi velhinhos de bengala, eu vi mulheres digo melhor, com filhos, crianças nos braços. Vi mulheres com 6, 8, 9 meses de gestação. Vi também pessoas paraplégicas, pessoas em cadeira de rodas, se fazendo presente num eco de indignação, de desesperança de uma nação, de um povo politicamente organizado. Vi aquilo como uma grande manifestação de todos pelas transformações que se exigiam naquele instante. Vi também, todos nós vimos, aquela turba de pessoas adentrar aqui no Congresso Nacional. Chegaram a entrar aqui nessa casa da legislação, nessa casa da federação. No meu entendimento, senhor presidente, que recado ficou nesta casa daquela população, na minha leitura distante daqui de Brasília, recém deixado, quer dizer, a Prefeitura de Teresina, onde havíamos administrado por algum tempo. E acompanhei com muita dedicação, tentando buscar na literatura a origem, a etiologia daquele movimento. Por quê? Para quê? O que é que aquela população queria dizer para o país, para o Estado, para esta casa, para os outros 2 poderes da República, do Estado brasileiro, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, além deste poder da legislação. A leitura que ficou na minha mente é que estava sendo questionado naquele instante, quando aquele povo entrou aqui no Congresso Nacional, uma coisa para mim muito séria, que era exatamente traduzido, em umas palavras muito assim rápida, no questionamento da democracia representativa. O recado, na minha leitura, meu nobre e estimado senador Lindenberg Farias, grande líder da década de 90 em nosso país, estava sendo questionada, naquele instante, aqui nesta casa, a democracia representativa. E não há democracia sem parlamento.
Não há democracia sem partidos políticos, sem representantes do povo. Mas este do meu entendimento, é o recado que ficara naquele instante. De outra parte, também, aquela grande manifestação, aquelas pessoas saíram para os dois outros poderes do Estado brasileiro. Foram até a Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal. O que queria dizer aquela população ao Poder Judiciário do Estado brasileiro? Talvez uma insatisfação, naquele momento, com relação à justiça que nós temos. De lá, no Supremo, aquela população saiu, aqueles manifestantes, para o Planalto Central, aliás, para o Palácio do Planalto, e deixou um recado de insatisfação com os serviços prestados pelo Estado brasileiro, especialmente na área da saúde, da educação, da segurança, da mobilidade urbana, do próprio desenvolvimento urbano, das carências das cidades e dos aglomerados urbanos. Mas, senhor presidente, passados 3 anos, qual a resposta dada pelo Congresso Nacional àquela população, aos reclamos daquela população naquele instante? Qual as respostas dadas àquela população, àqueles manifestantes, pelo Poder Executivo? Então, eu faço esse registro, senhor presidente, porque a gente observa que houve avanços, alguns avanços, mas a população continuou e continua ainda a reclamar mais do Poder Legislativo e especialmente do Poder Executivo. Eu faço, senhor presidente, esse registro. No momento que a gente observa aqui nesta casa discussões importantes, como aquelas registradas ontem, aqui, em que vimos um questionamento daquilo que diz respeito às senhoras senadoras e aos senhores senadores e ao próprio Senado da República, que é a crise federativa, a crise dos municípios deste país que agonizam, dos estados membros da federação que continuam na UTI. Enquanto isso, o povo indignado com relação à saúde pública, à educação pública, ao transporte público e muitos serviços públicos que não atendem aos desejos e às aspirações da nossa população. Creio, senhor presidente, que devemos muito à sociedade brasileira, devemos muito àqueles e aquelas que nos mandaram para esta casa. Quando eu vejo estados, como o estado do Rio de Janeiro, do nosso nobre e estimado senador Lindenberg, eu vejo o estado de Vossa Excelência, senhor presidente, vejo o estado de São Paulo, com toda aquela riqueza, aquele espírito empreendedor daquele povo. Vejo também o estado de Minas Gerais, todos esses estados em situação dificílima, situação delicada no que se refere à manutenção, digo melhor, ao pagamento dos seus servidores públicos, daqueles que estão na área da prestação da saúde pública, da segurança pública e da educação, sem capacidade de investimentos. Então, creio que ao fazer esse registro dos 3 anos que nos separam daquelas grandes, legítimas manifestações, sem bandeiras, senhor presidente, meus nobres
estimados senadores, sem faixas de partidos, de centrais sindicais, de qualquer instituição, mas um povo de forma espontânea que foi às ruas fazer essa reclamação de indignação e de, muitas vezes, desesperanças com relação ao Estado Nacional. Creio, senhor presidente, que no momento em que os governadores vêm a Brasília reclamar ou buscar do governo federal aquilo que historicamente os estados sempre tiveram, chegava aqui e encontrava socorro, encontrava os recursos demandados pelos seus estados. Mas agora, nesse exato momento, o Estado Nacional, digo melhor, a União, está também em profundas dificuldades. E, do meu entendimento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a crise mais profunda que eu vejo no nosso país. Temos uma crise econômica? Sim. Temos uma crise política? Sim. Temos uma crise moral e ética? Sim. Mas, do meu entendimento, a crise maior é a crise do Estado brasileiro, é a crise federativa. E creio que é exatamente aqui no Senado onde nós temos que buscar a solução e a resposta para a crise profunda do Estado. Às vezes eu digo, senhor presidente, que o Estado brasileiro, que muitas vezes eu o considero um Estado autofágico, um Estado que cresceu tanto, um Estado que, no meu entendimento, não sabe ainda aplicar os recursos públicos com a devida eficiência e eficácia. Então, eu vejo, senhor presidente, que é chegado o momento, ao falarmos sobre aquelas manifestações, de nós fazermos profundas reflexões, mas no mais curto espaço de tempo possível, buscarmos a verdadeira saída para esse grave problema que nós estamos vivenciando. E é necessário que aplaudamos a solução, no meu entendimento, temporária daquilo que se relaciona à dívida dos estados brasileiros. Eu era secretário, senhor presidente, na década de 90, especificamente 91, 94, secretário do Planejamento, quando iniciou um processo de negociação das dívidas, especificamente do governo Itamar Franco. Decorreram-se mais de 20 anos, agravaram-se as dívidas dos estados, especialmente dos estados mais ricos da federação. São Paulo, como disse anteriormente, Rio de Janeiro, não é? Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E os nossos estados do Nordeste e do Norte são aqueles que menos devem em nosso país. E nós pagamos a conta por tudo isso. Portanto, senhor presidente, ao fazer o registro daquelas manifestações, aliás, eu me permitiria fazer aqui uma leitura de que eu fui buscar nos escritos como fonte a EBC, com relação a 2003, ano das manifestações, em que diz aqui, começou com o aumento da tarifa em 17 de junho, em São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. Aí fala no início do movimento em decorrência do passe livre, da repressão policial como estupim, daquela repressão violenta registrada na cidade de São Paulo, em que as manifestações tomam conta das ruas, governos, logo em seguida, durante as manifestações, reduzem
as tarifas recém-aumentadas dos transportes públicos, a PEC 37, a vilã dos protestos, como diz aqui, eu me permitiria, senhor presidente, a ler esse item dessa análise feita ainda durante o ano de 2013, em que diz: a pressão das manifestações populares em todo o país resultou, no dia 25 de junho, hoje é 23, depois de amanhã transcorre os 3 anos, da derrubada da proposta de emenda à Constituição 37, que limitava os poderes de investigação do Ministério Público, por definir que o poder de investigação criminal seria restrito às polícias federal e civil. A proposta foi apelidada como PEC da impunidade e foi uma das principais bandeiras dos movimentos populares que tomaram as ruas. E aqui diz, por fim, apesar de ter sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e na comissão especial que analisou o mérito, a proposta recebeu, senhor presidente, naquela época, 430 votos contrários, 9 favoráveis e 2 abstenções em plenário, resultando na rejeição daquela PEC, a PEC de número 37. De outra parte, senhor presidente, e por último, depois de vários dias de manifestações, a nossa presidente Dilma, à época, disse o seguinte em reação àquelas manifestações e citando 5 pactos, e passo a lê-los. Um dos pontos mais questionados, senhor presidente, durante a onda de protestos ocorridos no Brasil foi a ausência de um pronunciamento oficial da nossa presidente Dilma para a população. O ato só ocorreu 15 dias depois. Isso aqui é um escrito da EBN, que diz: o ato só ocorreu 15 dias depois do início das manifestações. E diz mais que em 10 minutos a senhora presidente da República falou que os protestos eram legítimos, mas condenou, e eu também o fiz, os atos de violência, sobretudo aqueles participados por minorias, como os black blocs, os anarquistas, etc. E diz assim: a presidência propôs, senhor presidente, a adoção de 5 pactos para atender às reivindicações. Responsabilidade fiscal, que continua o problema, o governo busca a solução, reforma política, saúde, transporte e educação. Dias depois do pronunciamento, o plenário do Senado, esta Casa, aprovava o projeto de lei que inclui as práticas de corrupção ativa e passiva, concussão e peculato na lista dos crimes hediondos. A proposta do governo era que a reforma política fosse iniciada, senhor presidente, a partir de um plebiscito que determinaria os pontos a serem revistos. Mas o projeto enfrentou resistência e não foi aprovado em tempo hábil para que pudesse valer já para as eleições de 2014. Então, senhor presidente, ao fazermos esse registro daqueles movimentos de 2013, nós queríamos, em fazendo, dizer que nós temos uma dívida para com a população brasileira. Temos que fazer a reforma política, discutir a reforma, no meu entendimento, e reinvenção de um novo Estado e, acima de tudo, também, senhor presidente, discutir e nos aprofundarmos na questão relacionada ao Pacto Federativo. Era esse, senhor presidente, o registro que nós tínhamos e gostaríamos de fazer, e o fizemos na tarde de hoje. Muito obrigado.